Graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, aqui estamos reunidos mais uma vez. Agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre, à Virgem Santíssima, por mais este dia, mais esta maravilhosa oportunidade das nossas vidas, jornadas e caminhadas. Nesta sexta-feira, aproximação do fim de semana, para falarmos aqui do Novo Testamento, a Bíblia, na parte do Novo Testamento, porque já fiz o outro vídeo, não é? Que era o Antigo Testamento. Antigo Testamento, como todos compreendem, sabem, é antes da vinda de Jesus. Novo Testamento é a vinda do Mestre Jesus a esta terra, a este mundo, a habitar entre nós. É tudo o que foi praticado, feito por o Mestre Jesus, por isso tem uma contagem diferente. Logo, é o Novo Testamento, é a Boa Nova de Jesus, porque ninguém ignora que entre todas as Escrituras, mesmo do Novo Testamento, os Evangelhos têm o primeiro lugar, enquanto são o principal testemunho da vida e doutrina do Verbo encarnado, o nosso Salvador. Como todos podemos imaginar, não havia gravadores nem meios técnicos para gravar as palavras de Jesus. Foram ouvidas e passadas por tradição oral de uns para outros. Depois, os evangelistas começaram a redigir, a colocar por escrito algumas coisas que ficaram para as gerações futuras. As comunidades cristãs tiveram a preocupação de ir escrevendo a palavra que lhes era anunciada. Daqui nasceram os escritos do Novo Testamento, os Evangelhos, palavra que significa a boa nova, a boa notícia. Contém aquilo que as comunidades retiveram acerca de Jesus, das suas palavras, dos seus gestos, dos seus milagres, dos seus mandamentos. Trata-se de uma boa nova da salvação, de uma notícia alegre e feliz acerca de Jesus, da sua pessoa e da sua mensagem. Os três primeiros evangelhos que vêm nas nossas Bíblias, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinópticos, isto é, apresentam muitas semelhanças e, colocados em colunas paralelas, podemos assim desta forma perceber que entre eles essas semelhanças, o quarto Evangelho de São João distancia-se um pouco dos sinópticos, escreve de outro modo, conta outras coisas. De um modo ou de outro, os Evangelhos nasceram da memória viva das comunidades que iam ouvindo e colocando por escrito algumas coisas. É natural que cada evangelista aproveitasse dessa memória e desses escritos narrativos diferentes. Portanto, consoante as comunidades a que eram dirigidas, os evangelistas apresentam o conjunto da Boa Nova, da salvação. O Novo Testamento inclui ainda um conjunto de outros escritos, Atos de Apóstolos, Cartas e Apocalipse, que testemunham a difusão da fé em Jesus Cristo e o modo de viver das primeiras comunidades cristãs, para refletirmos, afinal, o que significa a palavra Evangelho, como surgiram os Evangelhos, quantos Evangelhos temos, porque se chamam sinópticos os três primeiros Evangelhos. O Evangelho segundo São Mateus. A Igreja defendeu e defende sempre e em toda a parte a origem apostólica dos quatro Evangelhos. Com efeito, aquelas coisas que os apóstolos, por ordem de Cristo, pregaram, foram depois, por inspiração do Espírito Santo, transmitidas por escrito por eles mesmos e por varões apostólicos como fundamento da fé, ou seja, o Evangelho quadriforme, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João.
Tudo leva a crer que o autor do primeiro Evangelho que as nossas Bíblias registram, que é São Mateus, cuja conversão Marcos e Lucas descrevem atribuindo-lhe o nome de Levi, o cobrador de impostos, tê-lo-ia escrito em Antioquia da Síria, de um modo particular para os judeus convertidos ao cristianismo. Daí apresentar no seu Evangelho muitas citações do Antigo Testamento que os judeus conheciam. Daí falar de Jesus como o novo Messias e preocupar-se em afirmar que os oráculos proféticos do Antigo Testamento se cumpriam em Jesus Cristo. Jesus, em Mateus, é apresentado desde os primeiros versículos como o filho de Davi, filho de Abraão, como Deus conosco. Jesus, filho de Davi, é o Messias, o ungido. O filho de Davi, segundo a carne, é, de verdade, filho de Deus. Daí, Mateus apresentar muitas e muitas passagens em que Jesus fala de meu Pai, relação que expressa o mistério profundo da sua pessoa. Aparece também em Mateus o título de Filho do Homem, que sublinha o sentido de Rei absoluto e de Juiz supremo. Os grandes discursos de Jesus, apresentados por Mateus, aparecem como colagem de palavras e frases ditas por Jesus em contextos diversos, mas que Mateus compila e a que dá uma certa unidade. Por seu lado, os milagres descritos obedecem quase sempre a uma mesma estrutura: apresentação das pessoas, pedido da cura, reação de Jesus, palavras de Jesus e o resultado da cura, com admiração dos presentes. O centro da cena é sempre Jesus, que assim é revelado com a dignidade de Messias, no qual se manifesta o poder de libertador de Deus. O Evangelho de Mateus aparece-nos também como o Evangelho do Reino. Aliás, este tema é central no Evangelho e aparecem imensas parábolas para transmitir essa realidade. A expressão o reino dos céus aparece 39 vezes. O reino, mais que uma realidade teológica ou escatológica, é a própria pessoa de Jesus. Nele se encontra o reino, com toda a sua riqueza e todos os seus matizes. O grande programa deste reino são as bem-aventuranças, a que Mateus dá muita importância no célebre Sermão da Montanha, que é outra dimensão peculiar de Mateus. É apresentar Jesus como um Deus-homem, com coração, tradução eloquente da definição de Deus, dada por João: Deus é amor. A expressão aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, apresenta não só a maravilha do coração de Jesus, mas o convite a aprender dele, a entrar nessa escola da vida de virtude e de amor. O Evangelho de Mateus é essencialmente um evangelho eclesial. Daí o lugar central da pessoa de Pedro, do seu chamamento, de aparecer sempre em primeiro lugar quando se descreve a lista dos apóstolos. O primado de Pedro é, antes de mais, um primado pastoral, pois deve apacentar o rebanho do Senhor. Daí é um serviço eclesial e doutrinal e, finalmente, um serviço de unidade
da comunhão de todos à volta dele e à volta do Senhor. O Evangelho termina apresentando-nos, depois do mistério pascal, Jesus vivo. Jesus, Deus conosco, é a certeza da comunidade primitiva e a nossa certeza. Jesus está vivo, presente e atuante em nós e na comunidade. Este Jesus vivo que promete continuar sempre conosco. Envia os seus discípulos para um serviço apostólico e eclesial que não deve cessar nunca. A fé da Igreja no Senhor ressuscitado leva a anunciá-lo. Para refletirmos também, afinal, quem eram os destinatários do Evangelho escrito por São Mateus? Porque é que São Mateus dá tanta importância aos títulos messiânicos de Jesus? Qual o método usado por São Mateus para descrever os milagres de Jesus? Qual é o tema central do Evangelho, segundo São Mateus? Encontrar no Evangelho, segundo São Mateus, algumas passagens em que se faça referência ao reino dos céus. E agora o Evangelho segundo São Marcos. A Santa Mãe Igreja defendeu e defende firme e constante que estes 4 Evangelhos, cuja historicidade afirma sem hesitação, transmitem fielmente as coisas que Jesus, Filho de Deus, durante a sua vida terrena, realmente operou e ensinou para a salvação eterna dos homens, até ao dia em que subiu aos céus. 2 características importantes do Evangelho segundo São Marcos. Foi a primeira a ser escrita. É por isso o mais antigo e é dos 4 Evangelhos que temos no canone bíblico o mais pequeno, não contendo nenhuma passagem que não tenha paralelo nos outros 2 sinópticos, ou seja, em Marcos e em Lucas. Durante séculos foi o Evangelho menos estudado, mas tendo em conta que Marcos foi o primeiro a escrever, parece ser digno de maior atenção. Por outro lado, sendo ele que mais põe em relevo a humanidade de Jesus. Essa atitude provoca no homem moderno uma maior curiosidade. Foi escrito por volta do ano 70, depois da morte de Pedro, de quem Marcos era intérprete. Apesar de também ter sido companheiro de Paulo, aparecem-nos várias referências a Marcos, o autor do segundo Evangelho, como, por exemplo, no Ato dos Apóstolos. Em cartas, nestas passagens, encontraremos indicações muito claras de quem era Marcos, o evangelista, o primeiro dos 4 a escrever o Evangelho. A mensagem de Marcos aparece mais tarde menos clara, menos elaborada, não se encontra nele grande preocupação por datas, por lugares, modos de ser dos personagens. Não é um evangelista de grande descrição, mas atento a pormenores, revela-nos os olhares de Jesus, revela as emoções do Mestre e as atitudes e reações dos ouvintes. Neste Evangelho aparecem-nos paixão e amor por Jesus e ódio que o vai levar à morte. Marcos parece um cineasta ao descrever cenas e pormenores, sentimentos e reações. Jesus tem, em Marcos, muita preocupação em que não falem dele, não digam quem ele é, não falem dos seus milagres. Daí um certo mistério messiânico, um certo segredo acerca
da pessoa de Jesus, mas este Jesus incomoda, interpela, questiona, desinstala, quer uma vida evangélica radical e um seguimento sem condições. Para Marcos, importa descobrir Jesus como Filho de Deus e segui-lo sem condições, apesar deste seguimento implicar uma certa dor, sofrimento, porventura perseguição. Afinal, a grande questão em São Marcos é dar resposta à pergunta: quem sou eu? Ou quem é este que aparece muitas vezes na primeira parte do Evangelho? Pergunta capital que exige uma resposta clara e sem preconceitos de adesão, de vida e de vontade. Parece que tudo culmina na resposta de Pedro em Cesareia de Filipe, quando afirma: tu és o Cristo. O primeiro versículo do Evangelho de Marcos é uma extraordinária proclamação de fé em Jesus, a boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus. Começamos a ser interpelados, questionados, colocados perante Jesus, um Jesus que em Marcos aparece como Cristo, Messias e como Filho do Homem. Dois títulos cristológicos de suma importância: Cristo, que significa ungido, e Messias, que significa Salvador. Este Messias é, em Marcos, o Filho de Deus. O título Filho do Homem, já que aparecia no Antigo Testamento e em Marcos aparece 14 vezes, significa autoridade e poder, paixão e humilhação, glória e exaltação. Ao proclamar-se Filho do Homem, Jesus apresenta a sua filiação divina, ou seja, ele é o Messias, Filho de Deus e o Messias servo. Terminando o Evangelho com a ascensão, Marcos volta ao início. Jesus é o Filho de Deus, agora exaltado à direita do Pai. Ele é, de verdade, o Senhor Jesus. Afinal, qual foi o primeiro Evangelho a ser escrito? Quais são as características mais significativas do Evangelho segundo São Marcos? Em que sentido é que se pode falar de um segredo no Evangelho de Marcos? Procurar no Evangelho segundo São Marcos passagens em que Jesus recomenda segredo sobre a sua pessoa. E temos de seguida o Evangelho segundo São Lucas. Os autores sagrados escreveram os 4 Evangelhos, escolhendo algumas coisas entre as muitas transmitidas por palavras ou por escritos, sintetizando umas, desenvolvendo outras, segundo o estado das igrejas, conservando finalmente o caráter de pregação, mas sempre de maneira a comunicar-nos coisas autênticas e verdadeiras acerca de Jesus. Parece que podemos afirmar que São Lucas escreveu para pagãos convertidos, daí a escolha e a tonalidade dos temas que desenvolve no seu Evangelho e o modo de apresentar Jesus. Sabendo nós que São Lucas foi também autor dos Atos dos Apóstolos, não nos podemos admirar que no seu Evangelho tenha alguns temas que aí desenvolveu. O Evangelho da infância. São Lucas é o evangelista que escreveu mais sobre a infância de Jesus. É ele que nos relata a anunciação, o nascimento, a apresentação no templo, a perda e encontro. Também é ele
que nos descreve a visitação feita a Santa Isabel com o anterior anúncio do nascimento de João Batista e o posterior nascimento. São Lucas, ficávamos a saber muito pouco da infância. Se não fosse São Lucas, ficávamos a saber muito pouco da infância de Jesus. O Jesus de Lucas é o Senhor, um título de glória, algo que tem já presente a ressurreição. Veja-se, por exemplo, nos capítulos 9, 54, 11, 39, 12, 42, 13, 15, 17 e por aí vai. Logo no início do Evangelho, no anúncio aos pastores, aparece o título de Senhor, unido ao de Salvador, o Senhor da Glória, mesmo antes da ressurreição. É o Salvador, aquele que aparece como a fonte da vida e da salvação. No Evangelho de Lucas, o Espírito Santo aparece como o principal protagonista, pois é ele que age continuamente em Jesus, na sua concepção, no batismo, ao conduzir Jesus ao deserto, ao lançá-lo na vida pública, ao ungí-lo para evangelizar os pobres. Age também nos discípulos, nos apóstolos, em João Batista, em Isabel, em Zacarias, em Simeão. O Evangelho de Lucas apresenta a universalidade da salvação, ou seja, que a salvação é para todos os homens e mulheres, de todas as raças, de todas as cores, de todas as nações. Jesus é o Salvador de todos os povos, é a luz que ilumina todas as nações. Lucas alarga a salvação a todas as raças da humanidade, apresentando Jesus como filho de Adão, filho de Deus. Toda a criatura verá a salvação de Deus. Por causa desta perspectiva e desta maneira teológica de ver a salvação, é que os gentios muitas vezes aparecem em primeiro plano, e deles se diz que ocuparão os primeiros lugares no reino. Daí também elogiar a fé de um centurião, apresentar um samaritano como modelo de bondade e misericórdia, repreender os discípulos por quererem castigar os samaritanos. Outro tema importante em São Lucas, mais que em qualquer outro evangelista, é o tema da oração, a realidade da oração. O Jesus de Lucas é um Jesus orante e o seu evangelho é o evangelho da oração. Jesus ora não só antes das etapas importantes da sua vida, como no batismo, mas reza em toda a sua vida pública, depois de um dia de pregação e de trabalho, antes da eleição dos apóstolos, dos 12, antes da confissão de Pedro, antes da transfiguração, quando ensina os discípulos a rezar, antes da perdição da negação de Pedro, na agonia do horto, na cruz, pedindo perdão para os que o estão a matar. Lucas também, mais que os outros, nos deixou maravilhosos exemplos de oração, o Magnificat, o Benedictus, o Glória, o Pai Nosso. Lucas é o evangelista dos pobres e dos marginalizados. O anúncio da Boa Nova aos pobres é o sinal do reino. A proclamação da primeira bem-aventurança indica que esse reino é dos pobres. Por outro lado, a pobreza é condição essencial para seguir Jesus. O discípulo de Jesus deve ter, em Lucas, uma predileção especial pelos pobres e pelos marginalizados. As palavras duras contra os ricos ou a atenção
particular às mulheres que, no judaísmo, eram marginalizadas e desprezadas. São outros modos de nos revelar o mesmo tema. Finalmente, Lucas é o evangelista da misericórdia. Jesus veio para os pecadores e não para os justos. Come e bebe com os pecadores e apresenta o célebre Evangelho da Misericórdia. Todo o capítulo 15, o da dracma, da ovelha e do filho perdido, que encontram sempre misericórdia e ternura. Perdoa à mulher pecadora, ao paralítico, aos que o maltratam e ensina deste modo a ser misericordioso, como o Pai Celeste, e a perdoar para sermos perdoados. Quem são os primeiros destinatários do Evangelho escrito por São Lucas? Como é que Lucas descreve a ação do Espírito Santo na vida de Jesus? Quem são os preferidos de Jesus segundo Lucas? Como se revela no seu Evangelho a importância que Lucas dá à oração? Ler e meditar passagens do Evangelho segundo São Lucas, em que Jesus revela a sua predileção pelos pobres. E finalmente temos o Evangelho segundo São João. Com efeito, aos autores sagrados, quer relatassem aquilo de que se lembravam e recordavam, quer se baseassem no testemunho daqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, fizeram-no sempre com intenção de que conheçamos a verdade das coisas a respeito das quais fomos instruídos. O Evangelho segundo São João é não só o último dos Evangelhos a ser escrito, como é o último livro do Novo Testamento, posto por escrito, provavelmente entre os anos 90 e 100 depois de Cristo. É escrito em grego e distancia-se muito, como dissemos, dos outros 3 evangelhos, chamados sinópticos. Falar do amigo divino de Jesus, que João conheceu, seguiu e amou, é o fio condutor de todo o Evangelho, como afirmou Clemente de Alexandria. Os outros evangelistas escreveram factos da vida de Jesus, mas João quer deixar para as gerações futuras o retrato do amigo divino. De tal modo, tem este gosto que só traz 2 parábolas, a do bom pastor e a da videira. E as 2 são para falar de Jesus. O mesmo sucede com as insistências em colocar na boca de Jesus a expressão "eu sou". É um belo artifício literário para colocar Jesus a dizer quem é, em múltiplas facetas: bom pastor, rei, caminho, verdade, vida, pão vivo, porta-voz, videira e por aí vai. São matrizes diversos do seu amigo divino. O Evangelho segundo São João é eminentemente simbólico. Todo ele parece um sinal para levar aos homens a descobrir Jesus e a aderir a ele. Para João, o tema da fé, o verbo acreditar, é importante e aparece muitas e muitas vezes. Só quem acreditar será salvo. Para outros evangelistas, os homens dividem-se em justos e pecadores. Em João, a divisão é a da fé, ou seja, em crentes ou descrentes. Daí a riqueza dos sinais. Curiosamente, só descreve 7 milagres e, como sabemos, o próprio número 7 é simbólico. Refere a plenitude de Jesus, descrita nesses 7 sinais: o milagre de Caná,
exclusivo de João é exemplar. Os grandes catequéticos, quase sempre a seguir a um milagre, são algo típico de João. Assim, a catequese batismal, a seguir à cura do cego de nascença, ou o discurso do pão da vida, a seguir ao milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, e esses discursos são quase sempre mais diálogos, pois os ouvintes intervêm fazendo perguntas, colocando questões e, mais uma vez, João distancia-se dos outros evangelhos, por exemplo, de Mateus, cujos discursos são uma coletânea de ensinamentos como que colocados uns aos outros. Uma outra característica de João é o modo de tratar certos temas através de binómios que trespassam todo o Evangelho. Assim, aparecem os binómios vida e morte, amor e ódio, luz e trevas, alto e baixo, escravidão e liberdade, e por aí vai. É um modo curioso de ir ao longo do Evangelho retomando certos temas e aprofundando cada vez mais o seu conteúdo ao jeito das ondas do mar, que se vão sobrepondo e sendo cada vez maiores. Nestes binómios se desenvolve toda uma catequese riquíssima de conteúdo para ajudar a acreditar naquele que é a vida. João apresenta-nos como o evangelista dos três amores: Eucaristia, Maria e Coração de Cristo. De facto, é o evangelista que mais escreve sobre a Eucaristia, pois só a última ceia dedica 5 capítulos, 1/5 do seu evangelho. Maria, de quem nunca diz o nome, mas a quem se refere sempre como Mãe de Jesus, foi-lhe oferecida como mãe por Jesus já crucificado. E é João o único evangelista a trazer a referência da lança que furou ao lado do Senhor, do qual saiu sangue e água, símbolo da Igreja que nasce do lado aberto de Cristo. E depois da ressurreição, volta a colocar-nos perante Jesus Cristo, convidando Tomé a entrar na chaga do seu lado. Hoje, como há cerca de 2000 anos, também nós, os leitores do Evangelho segundo João, temos de fazer um esforço de compreensão, pois ele nos coloca perante uma linguagem muitas vezes simbólica. Quando diz que é necessário nascer de novo, não se trata de voltar ao seio da mãe, mas de renascer pela água e pelo Espírito. Quando Jesus diz que o seu alimento é a vontade do Pai, não significa que não precisasse dos alimentos que os discípulos foram comprar, mas sim que a sua vida se centra no Pai e na sua vontade. Quando Jesus afirma que vai construir o templo em 3 dias, não se refere ao templo de Jerusalém, bem entendido, mas ao templo do seu corpo, que será restaurado pelo dom da ressurreição. Com João, estamos perante um escritor mais teológico, mais simbólico, mais espiritual. As próprias palavras que usa ou que não usa, nos fazem entrar mais e mais no mistério de Jesus e no crescimento da fé nele. Quase não usa, ao contrário de Mateus, a expressão Reino de Deus para ele. O reino é a pessoa de Cristo. Também não usa quase nunca o verbo evangelizar ou a palavra conversão. Importa insistir que
o mais significativo é ter fé e, por essa razão, ser salvo. Afinal, qual é o último livro do Novo Testamento a ser escrito? Como é que o evangelista João apresenta Jesus? Quais os binómios mais comuns no Evangelho de João? Que dificuldades particulares apresenta o Evangelho de João à leitura do homem de hoje? Encontrar no Evangelho, segundo São João, passagens em que estejam presentes os binómios vida, morte e luz e trevas. O cânon do Novo Testamento contém também, igualmente, as epístolas de São Paulo e outros escritos apostólicos redigidos por inspiração do Espírito Santo, com os quais, segundo o plano da sabedoria divina, é confirmado o que diz respeito ao Cristo Salvador, é explicado mais e mais a sua genuína doutrina, é pregada a virtude salvadora da obra divina de Cristo. São narrados os começos da Igreja e a sua admirável difusão e é anunciada a sua consumação gloriosa. Na Bíblia que usamos depois dos Evangelhos aparece o livro dos Atos dos Apóstolos, também escrito por São Lucas, o autor do terceiro Evangelho, o evangelista dos pobres e dos pecadores. Da misericórdia de Deus, nos Atos narra a vida das comunidades cristãs depois da ascensão de Jesus e, sobretudo, depois do Pentecostes. E o único escritor que narra com pormenor o acontecimento do Pentecostes fala muito da vida, das viagens e da pregação, sobretudo de São Pedro e de São Paulo. Descreve a organização da Igreja primitiva e os sofrimentos e dificuldades dessas comunidades. Fala muito, como dissemos, da ação do Espírito Santo, que é a força e a alegria dos cristãos. Depois dos Atos, vêm as cartas. Começamos pelas cartas de São Paulo, mais numerosas e algumas bastante longas. Atribuídas hoje a São Paulo, os mestres dizem que são só a cartas aos Romanos, a primeira e a segunda aos Coríntios, aos Gálatas, aos Filipenses, a primeira e a segunda aos Tessalonicenses e a carta a Filemão. As outras, ou seja, as Ípsons, aos Tessalonicenses, aos Efésios e aos Colossenses, e a primeira e segundo a Timóteo e a carta a Tito terão sido escritas por discípulos de Paulo. Parece poder afirmar-se que a primeira carta aos Tessalonicenses foi o primeiro escrito do Novo Testamento e que todas as cartas de São Paulo foram escritas antes dos Evangelhos, já que o apóstolo foi martirizado por volta dos anos 64, 68. Ao todo, atribuem-se a São Paulo 13 cartas, pois a carta aos Hebreus, durante muitos e muitos séculos, atribuída a ele, não lhe pertence. Como veremos, as cartas de Paulo costumam ter uma certa estrutura, ou seja, começam por uma saudação, vem depois o corpo da carta propriamente dito e a sua conclusão. As cartas, as chamadas cartas pastorais, ou seja, a carta a Tito e a primeira e a segunda a Timóteo, são escritas a pessoas concretas, chefes de comunidades cristãs. As cartas católicas, da palavra católico, isto é, universal, não são escritas nem a comunidades nem a líderes. Nesta secção se inclui a carta de Tiago, a carta de Judas e por aí vai. Temos a carta aos Hebreus, temos o Apocalipse, o último livro da Bíblia, atribuído a São João,
e o Novo Testamento, composto por 27 livros, 4 evangelhos, os Atos dos Apóstolos, 21 cartas, das quais 13 São Paulo e o Apocalipse. É um conjunto muito diverso, mas porque a palavra de Deus inspirada deve ser lido, conhecido e meditado com muita frequência, pois são textos dirigidos a nós, para o hoje da salvação. Meus amigos, minhas amigas, afinal, qual é o tema dos Atos dos Apóstolos? Qual foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito? A quem se dirigem as cartas pastorais e as cartas católicas? Qual é o tema e o objetivo do livro do Apocalipse? Graças a Deus, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus, divino e amado Mestre, nos abençoe, guarde, proteja, ilumine neste dia. Então, me despeço de todos. Boa noite e que Jesus, o caminheiro da vida eterna, nos abençoe. Graças a Deus.